Isaías capítulo 9, verso 6, parte A. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui na tua casa, muitos espalhados em seus lares, concentrados agora, atentos para ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida, Deus, que o Senhor mesmo ilumine tudo aquilo que foi preparado para ser dito nessa noite, para que edifique as nossas vidas, aumente a nossa confiança, descanse os nossos corações. Essa é a oração que fazemos, no nome de Cristo, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Se tem algo que essa pandemia expôs, foi a fragilidade da liderança mundial, nacional, estadual e municipal. Se nós olharmos para a estrutura política do mundo inteiro, a gente vai perceber que todos os grandes líderes mundiais bateram muito a cabeça. É claro, nós estamos diante de um problema novo, nós estamos diante de um vírus que ele chega e todos ficam pasmos diante dele, porque tudo precisa ser descoberto. O modo em que as nações precisavam se estabelecer, agir, tudo isso deveria ser altamente calculado, e o que nós percebemos é que ficamos diante de uma liderança completamente confusa, o nosso país especialmente. É claro, é aqui que vivemos, então nós vamos falar do nosso ambiente aqui, do nosso contexto sociocultural. É muito complicado você ficar à mercê de uma liderança que cada um diz uma coisa, cada um vai numa direção, e nós, como meros cidadãos que não têm nenhum domínio sobre aquilo que está sendo tratado, muitas vezes observamos esse desalinhamento, essa controvérsia, observamos a insensibilidade, a usurpação do cargo, o despreparo, o desgoverno e até corrupção. Diante da calamidade, diante do sofrimento, diante de uma situação inédita e tão confusa para todos. É como se tudo pesasse sobre os ombros do povo. Nós não tínhamos uma orientação precisa diante de um fato novo. A impressão é que existe um jogo onde buscam os próprios interesses. Cada um está usando a tragédia para se beneficiar quando falamos da estrutura política. A condução realmente foi uma condução marcada pelo fracasso. Não havia uma liderança forte, uma liderança que apacentasse, uma liderança que cuidasse da população de maneira geral. E é claro, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Israel está também enfrentando um momento muito semelhante. O contexto é diferente. Israel não estava enfrentando uma pandemia, mas eles estavam enfrentando o juízo de Deus, e por causa da idolatria, por causa da corrupção que estava acontecendo dentro de Israel, Deus permitiu que a Síria assolasse aquele povo, e aquele povo então estava sofrendo muito, e sofrendo com a liderança também. Israel tinha como a liderança um grupo marcado pela hipocrisia, capítulo 1, verso 10 a 15 vai mostrar isso. Pessoas que eram gananciosas, capítulo 5, versículo 18, beberrões, cínicos, e conduziam o povo à ruína, sendo usado, sendo oprimido. O povo estava em desespero, em tristeza. Esse contexto se assemelha muito ao contexto que vivemos no nosso país. Mas o profeta Isaías, ele vem dar o diagnóstico de acordo com a iluminação de Deus sobre a vida dele. Deus mostra para o profeta o quanto o povo estava distante de um relacionamento sincero com Deus, e Deus também diz para o profeta que há uma esperança. E a mesma palavra que foi dada para Israel através do profeta Isaías é dada hoje também para os nossos corações, que muitas vezes ficam tão conturbados e preocupados diante do contexto o qual nós estamos inseridos. Por isso, esse capítulo 9, nós temos o profeta anunciando a respeito da luz que viria. O versículo 1, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 9 que a terra que estava aflita, aflição, algo que marcava o povo naquela época e nos marca hoje também. A terra aflita não continuará na obscuridade. O versículo 2 vai dizer que o povo que andava em trevas verá grande luz.
porque de uma cidade que era considerada desprezível naquela época, Galiléia, influenciada pelos gentios, dali sairia o rei de Israel que governaria. Então o que nós temos aqui é o profeta dizendo: a situação é de caos, a liderança é uma tragédia, mas a luz de Cristo há de iluminar esse povo, a luz de Cristo há de iluminar a terra. Mas não só de luz o profeta fala. O profeta Isaías também vai falar que quando a luz chega, ela traz alegria. O versículo 3 do capítulo 9 diz que a alegria será amplificada, será aumentada. Por 3 vezes o profeta usa a palavra alegria no versículo 3 do capítulo 9 de Isaías. Alegria, irmãos. Alegria é uma palavra que se repete constantemente em toda a Bíblia. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver que o convite de Deus para nós é alegria. Salmo começa falando sobre alegria. Salmo 1, verso 1, bem-aventurado. Quando Jesus vai falar no Sermão do Monte, ele também começa convidando as pessoas a uma vida de alegria, as bem-aventuranças, ali do capítulo 5 de Mateus. Quando você vai para o apóstolo Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então a alegria não é somente um estado do nosso coração quando as coisas estão dando certo. A alegria é uma proposta do Evangelho. O Evangelho é um convite para uma vida marcada pela alegria, e nós percebemos isso no nascimento de Jesus. Quando o anjo chega para falar com Maria, a primeira reação de Maria é uma reação de medo, de temor. Óbvio, né? Você tem um ser angelical ali conversando com você, isso no mínimo te traz um assombro. Mas depois o anjo vai dizer para Maria: alegra-te, muito favorecida. Ou seja, logo depois do temor há o convite da alegria. O Senhor é contigo, Maria. Quando Maria vai visitar Isabel, sua prima Isabel, que estava grávida, e ela era esposa do sacerdote Zacarias, e nasceria de Isabel o primo de Jesus, que era João Batista, o profeta. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 1,44, que quando Maria fala com Isabel, que estava cheia do Espírito, diz o texto, no ventre dela, a criança estremeceu quando ouviu a voz de Maria, que carregava no seu ventre Jesus. João Batista se estremece no útero de Isabel, e Isabel vai dizer que ele se estremece de alegria, e ela estava cheia do Espírito Santo, por isso ela diz que aquilo era uma alegria, não era por ela mesma, não era um diagnóstico dela, mas era um diagnóstico do próprio Espírito de Deus, que enchia o seu coração. Ou seja, onde Jesus chega, Jesus traz alegria. A proposta de Cristo é uma proposta de alegria. Por isso, Isabel diz para Maria: feliz você, Maria, que creu. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus são marcados pela alegria verdadeira. E Maria então engrandece ao Senhor, e quando ela engrandece ao Senhor, ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Jesus era a fonte da alegria de Maria. Então o capítulo 9 do profeta Isaías vai dizer primeiro que há uma situação de uma liderança que está descomprometida com Deus, uma liderança que está buscando seus próprios interesses. Israel está sob juízo, mas vem a luz, e quando a luz chega, a luz traz alegria. Jesus é a luz, e quando Jesus chega, Jesus traz alegria. Trouxe alegria para Maria, trouxe alegria para Isabel, trouxe alegria para todos aqueles que estavam ao redor dela, e ela então canta, ela celebra, ela engrandece ao Senhor, e o engrandecimento de Maria ao Senhor é um engrandecimento marcado pela alegria. Mas isso não acontece só com Maria, isso também acontece com os pastores. Em Lucas 2, versículo 9, quando o anjo aparece para os pastores, logo depois de Jesus nascer, o anjo diz para que os pastores se acheguem até a manjedoura para adorar o Filho de Deus que havia nascido. E quando o anjo chega, o que acontece com os pastores? Eles se assustam também. E os anjos vão dizer lá em Lucas 2, 10 e 11: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, os anjos são notificados a respeito do nascimento de Jesus, aliás, os pastores através dos anjos, e isso deveria ser marcado por grande alegria. Jesus Cristo veio para trazer luz, e quando Cristo chega com a sua luz,
ele também traz alegria aos corações. E não só alegria, mas o texto também no versículo 4 do capítulo 9 vai dizer que Jesus traz libertação. O texto vai falar que a roupa e a bota que era utilizada, para as guerras seriam queimadas, porque não haveria mais guerra. Jesus vem para trazer paz. O texto está falando tanto da opressão da Assíria no contexto, como o texto também está falando que ao Jesus chegar, Jesus iria promover a paz. O povo naquele contexto estava sendo oprimido, açoitado, mas esse povo seria liberto. E aí então nós chegamos no versículo 6 que lemos, e esse versículo vai nos informar a respeito do menino que vai nascer. E esse menino que vai nascer, ele vai nascer para governar. Nós sempre olhamos para Jesus como nosso Senhor, a gente sempre olha para Ele como nosso Salvador, mas nós precisamos desenvolver também uma compreensão de Jesus como nosso governador. Nós estamos muito mal de referência política nesse mundo, nós estamos muito mal de referências daqueles que governam sobre nós, e às vezes nós deixamos um pouco no pano de fundo o fato de Jesus ser também o nosso governador. Jesus ser aquele que dirige as nossas vidas, e não só as nossas vidas, como Ele dirige todo o universo, como Ele dirige todas as nações. É disso que o texto que lemos vai falar. O versículo 5, o versículo anterior, vai dizer que o povo estava já com os seus ombros arranhados, os seus ombros machucados, os seus ombros assolados, de tanto carregar o jugo que a Assíria impunha sobre eles. Mas agora, o texto está falando daquele que traz nos seus ombros o governo, o poder e a autoridade. Esse menino vai nascer, e esse menino vai nascer para governar. E quem tem o governo desse menino na sua vida, vai ser marcado pela luz, vai ser marcado pela alegria, e vai ser marcado pela libertação. Aí você olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai perceber que o ministério de Jesus foi assim. Onde Jesus chegava, a realidade era transformada. As pessoas estavam confusas a respeito do que crer. Jesus trazia luz. A mensagem de Jesus direcionava o pensamento de fé das pessoas. As pessoas estavam sofrendo com as suas enfermidades, Jesus trazia cura. As pessoas estavam sem direção, Jesus apontava o caminho. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos aquele que realmente vem para mudar a realidade de todos. E por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando disso porque, num contexto onde cada vez mais nós perdemos a referência de líderes que sejam bons líderes, nós precisamos aguçar essa perspectiva de Cristo como aquele que lidera as nossas vidas e os nossos corações. O menino que nasceu numa manjedoura há 2000 anos atrás, ele nasce manifestando o seu poder e a sua glória. Apesar de nascer de uma forma tão humilhante, Jesus Cristo, quando chega, ele estremece toda a terra. E você percebe isso na chegada dele. Você percebe isso na chegada dele porque os pastores vão para lá para se ajoelhar diante dele e reconhecê-lo como Deus. Você percebe que ele é grande e poderoso porque os magos viram a estrela e a estrela os guiou até Cristo. Você percebe que ele é grande e poderoso porque nós temos ali Herodes furioso querendo matar o Filho de Deus, porque ele sabe que nasce um homem que tem poder. Nós temos o Filho de Deus chegando, e quando ele chega para manifestar o seu poder. Jesus Cristo foi morto numa cruz porque a liderança de Israel, as pessoas que faziam parte ali do sistema político naquele contexto, eles temiam que Jesus se tornasse um homem poderoso e ocupasse ali o trono de Israel. Por isso que eles resolveram liquidá-lo. Mas Jesus não veio para estabelecer um reino político. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância, vida eterna, e era necessário que ele morresse. Tudo estava no plano do Pai. E aí, quando nós olhamos para esse governante, a gente percebe algumas características que o texto fala. O texto vai descrever que esse governante é seguro. Para nós que vivemos num país onde governantes são símbolo de insegurança, entender que existe um governante que é seguro
traz muito alento para o nosso coração. E eu não estou falando da estrutura política de hoje, não. Você pode voltar a outros políticos de gerações anteriores e você vai perceber que nós já somos educados a não confiar nos nossos políticos, a não confiar nos nossos governantes já há muitos anos. E quando nós nos acostumamos com essa desconfiança, nós podemos correr o risco de também desconfiar do governo de Deus. E o que esse texto vem nos mostrar é que Jesus Cristo, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é um governante que, quando ele tiver que emitir uma opinião para você, ele vai emitir um conselho que seja sábio, um conselho que vai te fazer bem, um conselho que quer o seu bem. Eu tenho dito isso. Deus não tem interesse em complicar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Ele pagou caro para resolver os seus problemas. Jesus é um maravilhoso conselheiro e você vê isso acontecendo em várias situações do seu ministério. Quando as pessoas estão querendo apedrejar uma adúltera, você vê Jesus agindo ali com uma sabedoria maravilhosa. Quando as pessoas estão querendo manter distante as crianças, os discípulos estão achando que criança está incomodando a conversa séria, Jesus traz as crianças para perto dele. Quando Jesus Cristo está conversando ali com a mulher samaritana, Ele mostra claramente que Ele é aquele que vem para todas as pessoas, para todas as nações. Ele é aquele que não faz discriminação de pessoas. Então nós temos Jesus, que é o maravilhoso conselheiro, e Ele está aqui hoje nos aconselhando. Nós temos a palavra dele, a Bíblia, que vai nos orientar com esses conselhos maravilhosos. Agora, são conselhos maravilhosos, mas estranhos. Estranhos. O bom conselheiro não é aquele que fala o que você gosta. Esse não é um bom conselheiro. Esse é cúmplice. Esse é cúmplice. Se você quer uma pessoa para ser cúmplice com você, você vai encontrar com facilidade. O bom conselheiro é aquele que está disposto a te decepcionar. Ele está disposto a mostrar uma outra perspectiva para você. Às vezes você está muito empolgado para fazer alguma coisa, e você consulta a sua esposa, e ela joga um balde de água fria. Mas esse é o bom conselho. Porque se fosse para ela só ficar reafirmando o que você quer, você não precisava da opinião dela. Eu me lembro... tem uma ilustração de treinamento de liderança que fala exatamente sobre isso. Se você tem 10 pessoas numa equipe e essas 10 pessoas pensam sempre a mesma coisa, demite 9 e fica com uma. Você não precisa de 10 pessoas que todos pensam a mesma coisa. Então, se você está num ambiente onde todo mundo está concordando com você e não tem posicionamentos diferentes, você precisa questionar, porque algum problema está acontecendo. Se no seu casamento, do cônjuge, ou o marido ou a mulher, sempre está abrindo mão e sempre está aceitando o que o outro fala, talvez precisa repensar a relação. O conflito faz parte da vida, o conflito que eu digo no bom sentido, os posicionamentos diferentes. Então, é muito provável que Jesus vá decepcionar você em alguma questão. É muito provável que Jesus vai dizer alguma coisa que você não vai gostar ali no primeiro momento. Mas Ele quer o seu bem. Ele é um maravilhoso conselheiro. Nada do que Jesus fala, nada do que Jesus vem para nos orientar é para nos prejudicar. Por isso, Ele é um maravilhoso conselheiro. Confie nele, Ele é seguro. Mas o texto vai dizer mais, que esse governo é poderoso. Nós estamos diante do Deus forte, Deus poderoso, Deus que cria tudo do nada. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: separe as águas da terra seca, e isso aconteceu. E aí quando Jesus vem, Jesus fala para o coxo: levanta e anda, mostrando que a palavra dele é a palavra que tem o mesmo poder lá da criação de Gênesis 1. Então o nosso Jesus é Deus forte. Eu preciso crer que Ele está comigo no barco, e no meio da tempestade Ele derrama tranquilidade e segurança ao meu coração. Isso precisa nos acalentar nos momentos difíceis. Nós não temos um Deus que precisa negociar com outras divindades ou com outras entidades para chegar a uma conclusão para ver se faz ou não faz. Não! O nosso Deus é Deus forte, é Deus poderoso, e eu preciso entender quem está do meu lado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Meus irmãos, nós precisamos entender o poder de quem está do nosso lado, porque isso vai tranquilizar o nosso coração. Nós podemos ficar inseguros com as nossas lideranças políticas, é natural. Nós podemos ficar inseguros com tantas informações que surgem controversas sobre essa pandemia, natural. Aliás, é natural até as posições controversas. Por que a gente se espanta? É claro que um pode pensar uma coisa e o outro pode pensar outra. Cada um pode ter uma análise numa perspectiva diferente, até mesmo na ciência. Até mesmo na ciência. Eu, pelo menos, entendo que isso não torna a ciência desacreditada. Isso é natural no processo científico. Você tem alguém que desenvolve uma tese por um lado e o outro vai desenvolver uma tese por outro lado. Então nós vivemos num mundo que pode ter esses paradoxos, essas controvérsias, e a gente no meio de tudo isso fica um pouco inseguro. Mas quando eu olho para aquele que governa a minha vida, eu preciso entender que Ele é o Deus forte. É Ele quem cuida de mim, mesmo num tempo tão confuso, onde nós precisamos tomar decisões que às vezes no dia a dia acabam cansando. Quantos de nós já não questionamos? Tomamos a vacina ou não tomamos a vacina? E aí você vê o vídeo de um especialista falando para tomar vacina, e você fala, eu vou tomar essa vacina. Mas você já vê um outro dizer, não toma não. Aí você fala, não, então agora eu não tomo mais não. Aí você fica maluco, né? É claro que eu estou colocando aqui uma situação, mas você pode desdobrar isso em várias questões. E aí, vamos juntar todo mundo para comemorar e celebrar o Natal? Ou não? E aí, se dependendo quantos irmãos você tem, isso vai virar uma confusão na casa, porque o irmão acha que tem que juntar todo mundo, o outro acha que não. E aí já vira uma tensão o Natal já se torna um campo de batalha. E nós estamos vivendo esse momento de divisão. E o que esse texto vem nos convidar a fazer é olhar para Cristo e entender que Ele é o Deus forte. Confie em Cristo. Creia que Cristo vai cuidar da sua vida e vai te orientar. Nós sabemos, irmãos, que essa situação é delicada. E em situações delicadas, Cristo orienta cada um. Existem membros na Gávea que precisam sair para trabalhar. Não tem como ficar em casa, como muitos querem. A gente tem que orar para que Deus proteja esses irmãos. Existem membros na Gávea que podem ficar em casa. E o fato deles ficarem em casa e poder produzir de casa, não pode fazer disso uma regra para todos. Vamos agradecer a Deus porque esses irmãos podem ficar em casa. Nós não precisamos tomar um partido ou outro. Deixa que o Espírito de Deus guie cada um de acordo com a necessidade. E aí, isso vai ser muito importante, por quê? Porque vai produzir paz. O Espírito de Deus precisa produzir paz. Paz na diversidade. Paz na diversidade. Para termos paz, nós não temos que pensar todos a mesma coisa, não. Aliás, eu acho que nem é saudável. Você terá paz onde todo mundo pensa igualmente. A paz de Cristo, ela excede o seu pensamento em muitas áreas e em muitos aspectos. A paz que Cristo nos dá é uma paz que vem do alto, é a paz do Espírito Santo. Essa paz, ela não depende de concordarmos em todas as coisas. A gente tem paz, mesmo tendo opiniões e pensamentos diferentes, porque é Cristo quem nos liga uns aos outros. Mas para isso acontecer, essas outras coisas têm que ser menor do que Cristo. O problema é quando nós abraçamos algumas bandeiras e damos mais importância para essas bandeiras do que para Cristo e para a nossa fé. Ele é aquele que produz a paz, tanto a paz com Deus, esse governo, o governo de Cristo, como a paz nas nossas relações. E Ele também é aquele que governa eternamente. Por isso que o texto vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. Jesus não precisa fazer acordo com partidos políticos para continuar mantendo-se no poder. Jesus não precisa fazer acordo com ninguém para continuar no poder. Ele é o Pai da eternidade, Ele está acima de tudo e todos, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e por isso nós podemos descansar, porque o governo dEle é um governo que começou antes de tudo, é um governo que nunca acabará. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para o governo desse menino que nasceu, isso precisa trazer tranquilidade ao nosso coração, porque é um governo seguro, é um governo poderoso, é um governo que nunca acaba, e é um governo que produz paz. Num mundo de guerras. E quando nós falamos de guerras hoje, nós não estamos falando de canhões.
Quando nós falamos de guerras hoje, nós estamos falando de plataformas virtuais. Como as pessoas têm se tornado cada vez mais bélicas no mundo digital. Nós somos promovedores da paz também nos ambientes virtuais. Nós não devemos incendiar, nós não devemos causar polêmicas periféricas e banais. Nós precisamos continuar levando a paz de Cristo para todos os ambientes que estamos envolvidos. E aí eu quero concluir esse sermão. E quero concluir com aquilo que o próprio Jesus Cristo propôs no seu ministério. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossos ombros estão esfolados. Estamos terminando um ano duro, difícil, não foi fácil para ninguém, para ninguém. As crianças sofreram, os adolescentes sofreram, jovens, adultos, as pessoas mais maduras, todos foram marcados profundamente por um ano completamente atípico. E a gente pode estar cansado, chegar no final do ano cansado e sobrecarregado. E Jesus está dizendo: vem até mim que eu vou te aliviar. O governo de Cristo traz alívio aos nossos corações. Jesus nos alivia. Jesus também diz: olha, me dá aqui o seu jugo que está pesado, está esfolando os seus ombros. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu pergunto para vocês: será que a estrutura política da época de Jesus era menos complexa do que a de hoje? Você acha que o Império Romano era uma maravilha? Você acha que aqueles que estavam ali no comando de Israel, da política de Israel, eram pessoas tranquilas, honestas, pessoas que transpareciam segurança, coerência, amáveis? Não, irmãos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A estrutura política do tempo de Jesus também era uma estrutura política delicada. Os governantes daquele tempo eram governantes que oprimiam o povo, com impostos altíssimos também. O povo estava marcado por insegurança, o povo estava marcado por exploração, muito semelhante com tudo que acontece no nosso tempo. Por isso eu quero convidar você, nesse Natal, olhe para o governo de Cristo. Esse governo que é marcado pela segurança, pelo poder, pela eternidade, pela paz. É Ele que governa a minha e a sua vida. A Bíblia diz que a gente tem que respeitar as autoridades e orar por elas. Nós vamos continuar orando pelas autoridades. Vamos continuar colocando todos os nossos políticos nas mãos de Deus. Mas quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. E isso é Natal. É entender que naquela manjedoura não nasceu apenas o filho de Maria e de José, mas nasceu o Salvador, o Senhor e o governador da minha vida. Aquele a quem eu presto contas. Aquele a quem eu sei que vai me dar conselho e direção num mundo tão obscuro, tão confuso e tão difícil. Acho que aprendemos isso durante esse ano. Jesus Cristo é quem nos ilumina quando as trevas chegam. Jesus Cristo é aquele que nos liberta quando nos sentimos aprisionados. Jesus Cristo é aquele que direciona as nossas vidas quando nos sentimos perdidos, e Ele nos direciona com a sua luz. Ele ilumina o nosso caminho. Que nós possamos, mesmo com tantas inseguranças, na política, na economia, na sociedade, quanto à nossa saúde, marcados por uma instabilidade tão grande ao nosso redor, que nós possamos entender que o governo das nossas vidas está nas mãos de Jesus Cristo, aquele que nasceu, morreu e ressuscitou e garantiu que cuidaria de todos nós. E que possamos fazer com que essa mensagem do Natal, do nascimento do governador, daquele que reina sobre nós, se espalhe por toda a terra, e que outros creem nesse evangelho poderoso que transforma a vida, transforma a realidade e produz esperança no coração daqueles que estão desesperados. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor trouxe
luz, alegria e libertação para Israel, através do governador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que traz libertação para nós hoje. Obrigado porque Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Deus, porque Ele é coerente. Obrigado porque Ele é sensível e tem compaixão. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque o Teu Filho é acessível. Obrigado, Deus, porque Ele leva sobre Ele todos os fardos que esfolam os nossos ombros. E obrigado porque Ele governa sobre nós. Louvado, bendito seja o Teu nome pelo menino que nasceu para cumprir uma missão e cumpriu na cruz. Morreu para perdoar todos os nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que Cristo seja glorificado sempre por esta igreja e por todos aqueles que creem espalhados pela terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.